Como sair do caos mental e criar uma realidade tranquila. Você está cansado. Não aquele cansaço que some depois de uma boa noite de sono. É um cansaço que mora dentro de você, que já estava lá quando você abriu os olhos hoje de manhã, antes mesmo de você se lembrar dos seus problemas. A mente já estava em movimento, já estava calculando, antecipando, repassando situações que ainda nem aconteceram. Existe uma guerra acontecendo dentro de você, e o campo de batalha não é o seu trabalho, não é o seu relacionamento, não é a sua conta bancária. O campo de batalha é a sua própria mente, e o mais perturbador de tudo isso é que você mesmo alimenta esse conflito sem perceber, todos os dias. Agora me responda com honestidade, e é aqui que tudo começa a fazer sentido. O caos que você sente não é fruto da sua vida. É fruto da frequência em que a sua mente opera. É o resultado de um sistema que foi programado para o conflito e que nunca recebeu a instrução de como sair dele. Mas existe uma saída, e ela não está em mais disciplina, não está em forçar pensamentos positivos, não está em fingir que tudo está bem quando tudo parece desmoronar. A saída está em compreender de verdade o que está acontecendo dentro de você e em aprender a mudar a frequência em que você existe. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir por que a sua mente cria o caos, como o seu corpo guarda emoções que a sua consciência já esqueceu, e o que a neurociência, a física quântica e as tradições mais antigas de sabedoria humana concordam ser o caminho real para uma vida tranquila e em paz. Não como conceito, como estado permanente. Se você está exausto de lutar contra seus próprios pensamentos, este vídeo foi feito para você. O que muda não é o que está fora, é quem você decide ser por dentro. Essa transformação começa no momento em que você decide parar de ser uma vítima dos seus impulsos biológicos para se tornar o mestre da sua própria percepção. Prepare-se para olhar para o abismo da sua mente e encontrar a luz que nunca se apagou. O momento antes do colapso. Tem um momento que você conhece muito bem, mesmo que nunca tenha colocado palavras nele. É aquele instante em que tudo parece estar sob controle por fora, mas por dentro, algo está prestes a quebrar. Você está no meio de uma reunião, ou lavando a louça, ou deitado na cama no escuro, e de repente uma onda de peso te atravessa. Não é um pensamento específico, é uma sensação, uma pressão sem nome que ocupa o peito e diz que algo está errado, mesmo quando você não consegue apontar exatamente o que. Esse momento tem um nome na neurociência. Ele é chamado de ponto de saturação emocional. É o instante em que o sistema nervoso acumulou tantos sinais de alerta não processados que ele começa a vazar. E o mais importante que você precisa entender sobre esse momento é que ele não surge do nada. Ele é o resultado de dias, semanas, às vezes anos de tensão interna que foi sendo empurrada para baixo, ignorada, postergada. A maioria das pessoas, quando chega nesse ponto, faz uma das duas coisas. Ou explode, deixando a tensão escapar de uma forma que machuca a si mesma e as pessoas ao redor. Ou implode, recuando ainda mais para dentro, fechando mais uma camada sobre tudo aquilo que já estava enterrado. E nos dois casos, o ciclo recomeça, porque nenhuma das duas respostas resolve o que está na raiz. O que está na raiz é algo que a ciência moderna levou décadas para admitir, mas que as tradições de autoconhecimento já sabiam há muito tempo. A raiz do colapso não é o evento externo que o desencadeou. A raiz é o estado interno crônico que tornou você vulnerável a esse evento. É o sistema nervoso que já vivia em modo de emergência muito antes de qualquer crise aparecer. Pense nisso por um momento. Duas pessoas passam pela mesma situação difícil. Uma atravessa com dor, mas com estabilidade. A outra desmorona. O evento foi o mesmo. O que foi diferente foi o estado interno de cada uma delas antes do evento acontecer. Uma tinha reservas. A outra já estava no limite. E a pergunta que ninguém faz, a pergunta que este vídeo existe para responder, não é como evitar as situações difíceis. A pergunta real é: como construir um estado interno tão sólido, tão coerente, tão enraizado em paz, que mesmo quando o mundo ao redor chacoalha, você não perde o chão?
Essa resposta existe. Ela é concreta. Ela é comprovada. E você vai encontrá-la aqui. Você vai descobrir que a força não vem de lutar contra a tempestade, mas de se tornar o centro calmo dela, onde o vento não pode te tocar. Para alcançar essa solidez, precisamos primeiro parar de olhar para as ondas e começar a olhar para as profundezas do oceano que você carrega dentro de si. A pergunta que ninguém faz. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando resolver os problemas errados. Troca de emprego, termina relacionamentos, muda de cidade, reestrutura a rotina, e mesmo assim, depois de algum tempo, a mesma sensação volta, o mesmo peso, a mesma inquietação, a mesma impressão de que algo fundamental está fora do lugar. E então começa a busca por uma nova solução externa para um problema que nunca foi externo. Aqui está a pergunta que ninguém faz. E se o problema não for o que está acontecendo na sua vida, mas a frequência em que a sua mente está operando? Frequência não é uma metáfora espiritual vaga. É uma realidade mensurável. O seu cérebro opera em diferentes estados de ondas eletromagnéticas que os cientistas catalogaram e estudaram por décadas. Quando você está em estado de alerta crônico, seu cérebro predominantemente opera em ondas beta aceleradas, o estado associado à análise, à preocupação, à resolução de problemas e ao estresse. Nesse estado, o seu sistema nervoso está literalmente sintonizado para detectar ameaças. Tudo que você percebe, interpreta e experimenta passa pelo filtro de um cérebro em modo de sobrevivência. E agora preste atenção nisto, porque é aqui que tudo muda. Um cérebro em modo de sobrevivência não consegue criar, ele só consegue reagir. Ele não vê possibilidades, ele vê riscos. Ele não vê soluções, ele vê obstáculos. Não porque a realidade seja assim, mas porque ele foi programado para enxergar o mundo dessa forma enquanto estiver nessa frequência. Isso significa que quando você tenta resolver o caos da sua vida a partir do próprio estado de caos, você está usando exatamente a ferramenta errada. É como tentar enxergar com clareza usando óculos embaçados e culpar o mundo por estar turvo. O problema não está no mundo, está nos óculos. Os físicos quânticos descobriram algo que perturbou profundamente as bases da ciência clássica. O observador interfere no que é observado. O estado interno de quem olha para a realidade muda o que essa realidade apresenta. Isso não é misticismo. Isso é física experimental, documentada, replicada em laboratório. O que você carrega por dentro, a frequência em que você vibra, o estado emocional que você habita cronicamente, isso tudo influencia ativamente o que você percebe, o que você atrai e o que você é capaz de criar. A pergunta real, então, não é como mudar a sua vida. A pergunta real é como mudar a frequência em que você existe, porque quando a frequência muda, a percepção muda. Quando a percepção muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, a realidade muda. Não de fora para dentro, de dentro para fora. Sempre foi assim. E o que vem a seguir vai mostrar exatamente por onde esse processo começa. E por que a sua mente resiste tanto a ele. Você entenderá que a resistência não é um defeito de caráter, mas um mecanismo biológico de autopreservação que pode ser superado com a ferramenta certa. O vício invisível do pensamento. Existe algo que ninguém te contou sobre os seus pensamentos, e quando você entender isso, a sua relação com a sua própria mente vai mudar para sempre. Os pensamentos não são apenas eventos aleatórios que aparecem na sua cabeça. Eles são circuitos, redes neurais físicas construídas ao longo do tempo que se fortalecem cada vez que são ativadas. E assim como um músculo que é treinado repetidamente fica mais forte e mais automático, um padrão de pensamento que é repetido com frequência suficiente se torna a rota padrão do seu cérebro. O neurocientista Donald Hebb descreveu esse processo com uma frase que se tornou um dos princípios mais citados da neurociência moderna. Neurônios que disparam juntos, se conectam juntos. Isso significa que cada vez que você pensa um pensamento ansioso, preocupado ou caótico, você está literalmente reforçando o circuito neural que produz esse pensamento.
Você está tornando mais fácil para o seu cérebro voltar àquele lugar na próxima vez. E na vez seguinte. E em todas as vezes depois disso. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Algo que a neurociência demorou para reconhecer, mas que muda completamente a forma como entendemos o sofrimento mental. Os pensamentos produzem emoções, e as emoções produzem substâncias químicas. Quando você pensa em algo que te angustia, o seu cérebro libera cortisol e adrenalina. Quando você pensa em algo que te entristece, ele libera outros compostos que alteram o seu humor, a sua energia e até a sua imunidade. O corpo inteiro responde ao pensamento como se ele fosse real. E agora vem a parte que pouquíssimas pessoas conhecem. Essas substâncias químicas produzidas pelas emoções se ligam a receptores nas células do seu corpo. E quando uma célula se divide, ela cria novas células com mais receptores para as substâncias que ela recebe com mais frequência. Isso significa que um corpo que vive cronicamente em estado de ansiedade literalmente desenvolve mais receptores para a ansiedade. O seu próprio organismo começa a demandar aquela sensação. A bióloga celular Candace Pert chamou isso de as moléculas da emoção. E o que ela descobriu foi perturbador e libertador ao mesmo tempo. O corpo se torna viciado nas emoções que ele experimenta com mais frequência. Esse é o vício invisível. Não é vício em substância, é vício em estado emocional. E como todo vício, ele se disfarça. Ele se apresenta como preocupação legítima, como responsabilidade, como realismo. A sua mente encontra situações, memórias e interpretações que justificam o estado que o seu corpo já está exigindo. Não porque a vida seja objetivamente caótica, mas porque o seu sistema precisa da dose. Compreender isso não é um convite ao desânimo, é exatamente o oposto. Porque se o cérebro construiu esses circuitos através da repetição, ele também pode reconstruí-los através da repetição. A neuroplasticidade é a prova científica de que você não está preso. O que foi aprendido pode ser desaprendido. O primeiro passo para sair desse vício não é força de vontade, é consciência. É exatamente o que você está desenvolvendo agora. Entender que você é o observador e não o pensamento é a chave que abre a cela dessa prisão biológica, quando o corpo guarda a tempestade. Você já percebeu que certas conversas te deixam com o estômago contraído horas depois de já terem terminado? Ou que determinadas memórias aparecem no corpo antes de aparecerem na mente, como uma tensão no pescoço, uma pressão no peito, uma respiração que fica rasa sem razão aparente? Isso não é coincidência. Isso não é fraqueza emocional. Isso é o seu corpo fazendo exatamente aquilo para o qual ele foi projetado: guardar o que a mente não conseguiu processar. O psiquiatra Bessel van der Kolk passou décadas estudando como o trauma e o estresse crônico se instalam no corpo humano. E o que ele descobriu revolucionou a forma como entendemos a saúde mental. O corpo guarda o placar. Essa é a tradução literal do título do seu trabalho mais conhecido, e ela captura com precisão algo que a medicina ocidental demorou séculos para aceitar. As experiências emocionais não processadas não desaparecem quando você para de pensar nelas. Elas migram. Elas se instalam na musculatura, na postura, no padrão respiratório, no sistema nervoso autônomo e continuam operando a partir daí, silenciosamente, moldando a forma como você percebe o mundo e reage a ele. Pense no sistema nervoso autônomo como o operador invisível da sua experiência de vida. Ele tem dois modos principais de operação: o modo simpático, que é o modo de aceleração, de alerta, de luta ou fuga, e o modo parasimpático, que é o modo de descanso, de digestão, de recuperação e de conexão. Em condições saudáveis, esses dois sistemas alternam com fluidez, respondendo ao que o ambiente realmente exige em cada momento. O problema é que quando o estresse crônico e as emoções não processadas se acumulam no corpo, o sistema nervoso perde essa fluidez. Ele trava no modo simpático. Ele fica preso no estado de alerta mesmo quando não há nenhuma ameaça real presente.
E quando o corpo está travado nesse estado, algo muito específico acontece com a sua percepção. O córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo raciocínio claro, pela tomada de decisões ponderadas e pela capacidade de enxergar perspectivas diferentes, fica literalmente suprimido. O sangue e a energia do organismo são redirecionados para os sistemas de sobrevivência. Você pensa com menos clareza. Você reage com mais intensidade. Você interpreta situações neutras como ameaçadoras. Não porque você seja irracional, mas porque o seu corpo está operando a partir de uma memória de perigo que nunca foi completamente resolvida. A libertação começa quando você para de tratar o caos mental como um problema exclusivamente da cabeça e começa a reconhecer que ele tem um endereço físico. Ele mora na tensão dos seus ombros. Mora na forma como você segura a mandíbula enquanto dorme. Mora na superficialidade da sua respiração durante o dia. E aqui está o que muda tudo. O corpo não é apenas o arquivo do caos. Ele é também o portal de saída. Porque assim como emoções não processadas entram no corpo e se instalam nele, estados de coerência, de calma e de paz também podem ser cultivados através do corpo e se instalar nele. A direção funciona nos dois sentidos. E isso é uma das ferramentas mais poderosas que existe para transformar a sua realidade de dentro para fora. Agora que você entende onde o caos se esconde, é hora de aprender como desintegrar essas tensões e retomar o controle do seu sistema operacional mais básico. A ilusão do controle externo. Você já sentiu que está sempre a um passo de alcançar a paz, se apenas conseguisse resolver aquela última pendência? Acreditamos piamente que a tranquilidade é uma recompensa que nos espera no final de uma lista de tarefas concluída. Pensamos que se o mundo lá fora se organizasse, o mundo aqui dentro finalmente se acalmaria. Mas essa é a grande armadilha da mente moderna. A ilusão do controle externo. Passamos a vida tentando manipular as circunstâncias, as pessoas e os eventos para que eles se encaixem no que achamos que precisamos para ficar bem. O problema é que o mundo é, por natureza, imprevisível e mutável. Se a sua paz depende de fatores que você não controla, você nunca terá paz. Você terá apenas breves intervalos entre uma ansiedade e outra. A neurociência nos mostra que essa busca incessante por controle externo ativa constantemente o sistema de alerta do cérebro. Quando você foca no que não pode mudar, seu cérebro interpreta isso como uma ameaça constante, mantendo os níveis de cortisol elevados e impedindo que você acesse estados de relaxamento profundo. É um esforço exaustivo que consome sua energia vital em uma batalha que não pode ser vencida. A verdadeira virada de chave acontece quando você percebe que a paz não é algo que você encontra, mas algo que você emite. Não se trata de ter uma vida sem problemas, mas de desenvolver um estado interno que não é sequestrado pelos problemas. Quando você para de lutar para que a realidade seja diferente e começa a treinar sua resposta interna à realidade, o jogo vira. É aqui que a sabedoria ancestral se encontra com a psicologia da resiliência. A única coisa sobre a qual você tem jurisdição real é a sua própria consciência. O caos mental diminui não porque os problemas sumiram, mas porque você parou de dar a eles o poder de definir quem você é e como você se sente. Ao redirecionar sua atenção do lá fora para o aqui dentro, você começa a desmantelar a estrutura do estresse crônico. Você deixa de ser um termômetro que apenas reflete a temperatura do ambiente, para se tornar um termostato que define o clima interno independente das condições externas. Essa mudança de perspectiva é o que separa aqueles que são levados pelas ondas daqueles que aprenderam a navegar, mesmo em mar agitado. Agora que você entendeu que a busca pelo controle externo é um beco sem saída, podemos avançar para o próximo estágio. Como cultivar o silêncio necessário para ouvir a própria voz em meio ao ruído do mundo. O poder do vazio e do silêncio. Vivemos em uma era de saturação absoluta, onde o silêncio é quase tratado como um erro ou uma falha de conexão. Estamos cercados por ruídos constantes,
notificações e uma enxurrada de informações que competem pela nossa atenção a cada segundo. O que raramente percebemos é que esse excesso de estímulo funciona como uma barreira que nos impede de acessar nossa própria essência. O caos mental é muitas vezes apenas o eco de um mundo que nunca para de falar. A ciência moderna começa a confirmar o que os antigos sábios já praticavam. O cérebro humano precisa de períodos de vazio para se regenerar e processar a realidade. Quando você se permite momentos de silêncio absoluto, sem distrações, o seu cérebro ativa o que chamamos de rede de modo padrão, uma área responsável pela integração de memórias e pela criatividade profunda. É no vazio que as soluções aparecem e que a poeira emocional começa a baixar. No entanto, a maioria de nós tem pavor do silêncio porque, quando o barulho externo cessa, o barulho interno se torna ensurdecedor. Encarar o silêncio é encarar os próprios pensamentos sem filtros, e é exatamente por isso que ele é a ferramenta de transformação mais rápida que existe. Ao não fugir para o próximo vídeo, para a próxima música ou para a próxima conversa, você força seu sistema nervoso a enfrentar a frequência em que ele está operando. O silêncio não é a ausência de som, mas a presença de consciência. Ele funciona como um espelho que revela onde a sua mente está presa e quais ciclos de pensamento estão girando em falso. Aprender a habitar o silêncio é aprender a habitar a própria pele sem a necessidade de muletas externas. É nesse espaço de não ação que você começa a perceber que não precisa de nada fora de você para se sentir completo ou em paz. A paz que você busca está escondida logo abaixo da camada de ruído que você cultiva diariamente. Quando você para de alimentar o caos com novas informações e distrações, ele começa a perder força por falta de combustível. Este é o ponto onde você deixa de ser um consumidor passivo de estímulos para se tornar um arquiteto consciente do seu espaço mental. Ao dominar a arte de ficar em silêncio, você adquire a clareza necessária para distinguir o que é essencial do que é apenas distração. Esse é o fundamento para a construção de uma realidade tranquila. A capacidade de encontrar o seu centro mesmo quando o resto do mundo está gritando. Agora que entendemos o valor do vazio, precisamos olhar para como a nossa linguagem interna molda as paredes da nossa prisão emocional. A arquitetura da linguagem interna. A forma como você fala consigo mesmo não é apenas uma narração dos fatos, é a própria construção da sua realidade. Cada palavra que você usa internamente funciona como um comando para o seu sistema nervoso. Se a sua linguagem interna é carregada de termos como preciso, tenho que, é terrível ou não aguento mais, você está constantemente enviando sinais de perigo para o seu cérebro. A neurociência cognitiva explica que o cérebro não distingue entre uma narração dramática de um problema e o problema em si. Para o seu organismo, se você diz que está soterrado em trabalho, ele reage quimicamente como se você estivesse fisicamente em perigo, liberando a carga de estresse proporcional a uma ameaça à vida. O caos mental é alimentado por essa dramatização constante que transforma pequenos contratempos em tragédias existenciais. Muitas vezes, você se torna o seu pior carrasco, usando palavras que jamais diria a um amigo querido. Esse diálogo interno agressivo cria um ambiente de hostilidade dentro da sua própria mente, onde a paz não tem espaço para florescer. A mudança de frequência começa na observação atenta das palavras que você escolhe para descrever o seu dia e as suas emoções. Não se trata de pensamento positivo superficial, mas de precisão linguística. Em vez de dizer, isso é um desastre, você pode dizer, isso é um desafio que requer minha atenção. Essa pequena alteração na linguagem muda o processamento cerebral do modo reativo para o modo analítico. Você retoma o poder sobre a narrativa da sua vida. Quando você altera a sua gramática interna, você altera a química do seu sangue. Você começa a perceber que grande parte do seu sofrimento não vem do que aconteceu, mas da história que você contou para si mesmo sobre o que aconteceu. Ao se tornar o editor consciente da sua própria mente, você desmantela os circuitos neurais da autocrítica e do medo, abrindo caminho para uma comunicação interna baseada na clareza
e na autocompaixão. Essa nova forma de falar cria um espaço seguro dentro de você. Uma zona de neutralidade onde a realidade pode ser observada sem o peso do julgamento constante. Agora que você entendeu o poder das palavras, é fundamental compreender como a sua percepção do tempo atua como um acelerador ou um estabilizador do seu estado interno. A tirania do tempo mental. O caos mental tem uma coordenada geográfica muito específica. Ele quase nunca habita o agora. Se você observar com atenção, perceberá que a sua mente está constantemente saltando entre o cemitério do passado e o berçário de um futuro que ainda não nasceu. Você rumina sobre o que deveria ter dito naquela reunião ou se preocupa com o cansaço que sentirá na próxima semana. Essa fragmentação da atenção cria uma tensão insuportável, pois o seu corpo está fisicamente no presente, mas o seu sistema nervoso está tentando processar eventos que não existem no momento. A ciência chama isso de divagação mental, e estudos indicam que passamos quase metade das nossas horas acordados em lugares que não são o presente. O problema é que, para o cérebro, imaginar uma preocupação futura ativa os mesmos circuitos de estresse que enfrentar um problema real. Você acaba sofrendo por antecipação, gastando energia vital em batalhas imaginárias, que, na maioria das vezes, nunca se concretizam. A paz mental exige o recolhimento dessa energia dispersa. É preciso compreender que o único lugar onde você tem poder de ação é no presente. Quando você traz a sua consciência totalmente para o que está fazendo agora, seja digitando um e-mail ou sentindo o peso dos seus pés no chão, o ruído mental diminui instantaneamente. O presente é o único estado onde o sistema nervoso pode realmente relaxar, pois ele não precisa calcular infinitas variáveis de e se. Ao treinar a sua mente para retornar ao agora toda vez que ela escapa, você começa a quebrar o vício da ansiedade temporal. Isso não significa ignorar o futuro ou esquecer o passado, mas sim deixar de habitar esses lugares emocionalmente. Você passa a planejar o futuro sem se perder nele e a aprender com o passado sem se prender a ele. A verdadeira liberdade é a capacidade de estar inteiro onde você está. Quando você ancora a sua percepção no momento presente, a realidade deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas uma sucessão de eventos que você é perfeitamente capaz de manejar. Essa presença sólida é o que desativa o mecanismo de alerta constante e permite que a coerência interna se estabeleça. Com o domínio do tempo mental, você ganha a clareza necessária para o próximo passo. Entender como a sua biologia pode ser usada como uma aliada na reprogramação da sua frequência de existência. A tecnologia da respiração consciente. Existe uma ferramenta de controle que você carrega consigo em cada segundo da sua vida, mas que raramente usa com intenção. A respiração é a única função do corpo humano que é simultaneamente automática e voluntária. Ela é o controle remoto do seu sistema nervoso. Quando você está sob o domínio do caos mental, sua respiração torna-se curta, rápida e peitoral. Esse padrão respiratório envia uma mensagem direta para o tronco encefálico de que você está em perigo, o que reforça o ciclo de ansiedade e mantém o cérebro em modo de sobrevivência. A maioria de nós passa o dia inteiro nesse estado de hipóxia emocional, sem perceber que estamos sufocando nossa própria paz. A neurociência da respiração revela que, ao alterar voluntariamente o ritmo e a profundidade da sua inspiração e expiração, você pode forçar o seu sistema nervoso a mudar de frequência em menos de 60 segundos. Ao prolongar a expiração, você estimula o nervo vago, que é a principal via do sistema parasimpático, responsável por induzir o relaxamento e a regeneração. Não se trata de um exercício místico, mas de uma intervenção biológica precisa. Você está literalmente hackeando o seu próprio organismo para desligar os alarmes de incêndio que foram ativados por pensamentos sobre o futuro ou memórias do passado. Quando você respira de forma lenta e profunda, o sangue volta a fluir para o seu córtex pré-frontal, devolvendo a você a capacidade de pensar com clareza e de tomar decisões baseadas na sabedoria, e não no medo. A respiração consciente funciona como uma âncora que te puxa de volta para a realidade física
toda vez que a tempestade mental tenta te levar. É o ponto de encontro entre o corpo e a mente, onde você pode desintegrar o vício invisível das emoções tóxicas apenas através do fluxo de ar. Praticar essa consciência respiratória durante as tarefas mais simples do dia transforma a sua biologia de um campo de batalha em um santuário de estabilidade. Ao dominar o seu fôlego, você descobre que tem o poder de editar o seu estado interno em tempo real, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. Agora que você possui a chave biológica para a calma, é necessário compreender como a sua conexão com os outros pode ser um reflexo ou um gatilho para o seu estado de espírito. O espelhamento das relações. Você já percebeu como a energia de certas pessoas parece drenar sua bateria interna em questão de minutos? Ou como você acaba adotando o tom de voz e a pressa de quem está ao seu redor sem nem perceber? Isso acontece por causa de um mecanismo cerebral chamado neurônios espelho. Nós fomos programados para sintonizar com o estado emocional daqueles que nos cercam, uma herança biológica que servia para a coesão do grupo e para a proteção mútua. No entanto, no mundo moderno, essa empatia automática pode se tornar um combustível perigoso para o caos mental. Se você convive em ambientes onde a reclamação, o estresse e o julgamento são a norma, o seu sistema nervoso estará constantemente tentando se igualar a essa frequência baixa. Você começa a absorver ansiedades que não são suas e a carregar pesos que pertencem a outras histórias. O problema é que, muitas vezes, usamos essas interações externas como uma desculpa para o nosso próprio desequilíbrio interno. Dizemos que estamos mal porque fulano nos irritou ou porque o clima no trabalho está pesado. Mas a verdade é que as relações funcionam como um espelho. Elas revelam as áreas dentro de você que ainda são vulneráveis e que não possuem raízes próprias. Quando você desenvolve um estado interno sólido, você deixa de ser um receptor passivo da energia alheia para se tornar uma fonte de influência. Em vez de ser contaminado pelo caos do outro, a sua calma começa a oferecer um novo ritmo para o ambiente. A ciência das redes sociais mostra que o humor e o estado mental são contagiosos até o 3º grau de separação. Isso significa que a sua busca pela paz não é um ato egoísta, é um serviço que você presta a todos ao seu redor. Ao estabelecer limites saudáveis e ao escolher conscientemente as frequências com as quais você deseja se associar, você protege a integridade da sua nova realidade. Você aprende a observar a tempestade emocional do outro sem precisar entrar nela. Essa neutralidade compassiva é o que permite que você ajude as pessoas sem se perder de si mesmo. As relações deixam de ser gatilhos de estresse e passam a ser oportunidades de praticar a sua estabilidade. Agora que você entende como blindar o seu campo emocional nas interações humanas, podemos explorar o papel fundamental da nutrição e do ambiente físico na manutenção da sua clareza mental. A biologia da clareza. Muitas vezes tratamos a mente como algo abstrato e descolado da matéria. Mas a verdade é que o seu pensamento é um subproduto direto da sua biologia. O caos mental que você experimenta pode ser, em grande parte, o grito de um corpo inflamado e privado dos recursos básicos para operar em alta performance. O que você ingere, como você se move e o ambiente em que você se insere são as matérias-primas que o seu cérebro utiliza para construir a sua percepção de mundo. A ciência moderna tem dado passos largos na compreensão do eixo intestino-cérebro, revelando que a saúde da sua microbiota influi diretamente na produção de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. Se o seu organismo está lutando contra picos de glicose, excesso de alimentos processados e falta de nutrientes, ele não terá estabilidade química para sustentar um estado de paz. Você estará tentando meditar em um mar de inflamação. Além disso, o ambiente físico onde você passa a maior parte do tempo funciona como um segundo cérebro. Um espaço desordenado, sem luz natural e saturado de poluição visual, envia sinais constantes de desorganização para o seu sistema nervoso. O cérebro busca padrões. Quando ele encontra caos lá fora, ele replica esse caos aqui dentro. A luz solar, por outro lado, é o regulador mestre do seu ciclo circadiano.
Sem a exposição correta à luz durante o dia, os seus níveis de cortisol e melatonina ficam desregulados, gerando aquela sensação de névoa mental e cansaço crônico que alimenta a ansiedade. É preciso parar de ignorar o hardware enquanto tentamos consertar o software. A clareza mental começa na hidratação das suas células, na qualidade do que você coloca no prato e no respeito aos ritmos naturais do seu corpo. Quando você fornece ao seu cérebro um ambiente biológico estável e nutritivo, o esforço para manter a calma diminui drasticamente. A paz deixa de ser uma luta contra a própria química para se tornar a consequência natural de um sistema equilibrado. Ao cuidar da sua biologia, você remove os obstáculos físicos que impedem a sua consciência de brilhar com nitidez. Você descobre que, muitas vezes, o que você chamava de crise existencial era apenas um sinal de exaustão física mal interpretado. Com o corpo operando como um aliado, estamos prontos para integrar todo esse conhecimento em uma conclusão que transformará sua visão sobre o que significa, de fato, viver em paz. A maestria do estado interno. Chegamos ao ponto onde todas as peças deste quebra-cabeça se unem para revelar uma verdade fundamental. A paz não é uma ausência de problemas, é um estado que você aprende a habitar mesmo enquanto o mundo ao redor se move. O que muda não é o que está fora, é quem você decide ser por dentro. Durante esta jornada, você descobriu que o caos mental não é um destino inevitável, mas o resultado de um sistema que foi programado para o conflito e que nunca recebeu a instrução de como sair dele. Você entendeu que o seu cérebro foi desenhado pela evolução para sobreviver e detectar ameaças, não necessariamente para ser feliz. Mas agora, munido de consciência, você possui a tecnologia necessária para reprogramar esses circuitos neurais. A saída do caos não está em forçar pensamentos positivos ou fingir que tudo está bem, mas em compreender de verdade o mecanismo invisível que mantém você preso. O conhecimento sobre a neuroplasticidade provou que você não está condenado aos seus antigos padrões. O que foi construído através da repetição pode ser reconstruído através da consciência. A realidade que você experimenta é uma projeção do estado interno que você habita. Por isso, a pergunta real nunca foi como mudar a sua vida, mas como mudar a frequência em que você existe. Quando você altera essa frequência, a sua percepção muda, suas escolhas mudam e, consequentemente, a sua realidade se transforma de dentro para fora. Você aprendeu que o corpo guarda o que a mente não processa e que a libertação começa quando você reconhece que o caos mental tem um endereço físico. Ao tratar o seu sistema nervoso com a reverência que ele merece, você desativa o modo de alerta constante e permite que a coerência se estabeleça. Isso não é autoajuda superficial. É uma compreensão profunda de como a mente humana funciona e como você pode, deliberadamente, escolher uma forma diferente de existir. O caminho real entre a neurociência e a sabedoria profunda mostra que a consciência, quando direcionada, torna-se a ferramenta mais poderosa de transformação. A partir de agora, cada vez que o sussurro do caos tentar sequestrar a sua atenção, você lembrará que possui o poder de observar o pensamento sem ser o pensamento. Você é o observador, o arquiteto e o mestre do seu mundo interior. A paz que você tanto buscou fora sempre esteve disponível aqui dentro, aguardando apenas que você aprendesse a sintonizar a estação correta. Habite esse novo estado. Proteja essa nova frequência. O campo de batalha terminou porque você decidiu baixar as armas e simplesmente ser. Este é o começo da sua realidade tranquila e em paz.